Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje o vídeo é de tour aqui pela minha casa, o meu rancho de madeira, morando aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então vamos pro vídeo. Bom gente, eu saí aqui na rua para dar início no vídeo para vocês, para mostrar a entrada e a frente da minha casa. A frente da minha casa é essa aqui. E como vocês viram, a frente da casa ela não é virada para frente, ela é virada para o lado. No decorrer do vídeo eu explico melhor para vocês. Essa é a entrada principal da casa e aí na frente meu filho cultiva uma horta que está por esses dias abandonada. E essa é a frente da minha casa. A entrada é pelo lado, aqui ao lado tem um muro. E nesse muro a gente cultiva algumas plantas. Esse aí é um pé de amora. Aí nesse muro tem algumas plantinhas. E essa é a frente da nossa casa. A entrada é pelo lado, como eu falei. Aqui tem algumas plantinhas ao lado, rosas, o pé de amora. E virando aqui a frente que dá para a rua. Essa parte de material é o banheiro. Ele não foi construído para esta casa de madeira, ele foi construído para outro que nós moramos primeiro, que foi o barraquinho. Primeiro eu vou mostrando o pátio aí para vocês. Esta aqui é a entrada da nossa casa, ela fica ao lado. Eu plantei essas plantinhas aí, tem vídeo no canal eu plantando elas. Tem mais plantinhas ali, chá. E esse é o nosso pátio, é um pátio bem grande. Esta daí é a janela da sala. Esta parte aí é a área. E aqui ao fundo fica esse galpãozinho, que a gente guarda coisas. Bom, gente, entrando aqui na porta, ó, aqui fica a porta da sala. Deixa eu vir aqui. Aqui fica a porta de entrada da sala. E aqui, nesta outra portinha, fica o banheiro. Então, aqui fica a porta de entrada que eu mostrei para vocês. E aqui a entrada do banheiro. Voltando aqui na porta de entrada, ó. Esta daqui é a minha sala. Bem na frente da porta de entrada eu tenho essa poltrona. Tem essa poltrona aqui bem na frente da porta de entrada, de madeira. Tenho estes enfeites aqui. Vocês vão ver bastante enfeite aqui na minha casa. Tenho esta casinha ao lado da porta do banheiro, bem na porta de entrada da casa, com alguns apetrechos que eu gosto, que eu acho bonito. Esse fuquinho aqui mesmo é de ferro, é antigo. Aqui eu tenho uma xicrinha bem antiga, delicadinha. Então, esta casinha aqui fica bem na porta de entrada, em cima do sofá de madeira, bem na porta de entrada. Virando aqui, eu tenho esta cadeira de ferro, que eu coloquei ela aqui. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês.
coloquei ela aqui bem na porta da entrada. Era um armário, mas eu tirei e coloquei ela. E coloquei este lírio em cima. Aqui na porta da entrada também fica esses garimpos, que eu tenho vídeo de quando eu garimpei eles. E fica esse espelho branco bem aqui na entrada também. E este artesanato aqui, que é um parquet, que fizeram este desenho aqui. Aqui em cima eu tenho as chaves de casa, fica bem na entrada de casa aqui. Ao lado aqui eu tenho essa plaquinha de Homer, que ele era uns ganchos pendurados. Eu tirei os ganchos e deixei só a plaquinha, porque eu gosto muito dessa plaquinha. Eu gosto bastante dessa plaquinha aqui. Aqui abaixo, acima do meu sofá de madeira, fica este pendurador de bolsas que foi meu esposo que fez. Foi ele que fez, cortou essa madeira e fez. Tem vídeo no canal de quando ele achou. E eu coloquei as minhas bolsas aqui porque eu gosto muito desses tipos de bolsa penduradas. E aqui já fica o meu sofá. Essa colcha, ela é uma colcha muito antiga. Era da minha falecida Dinda, que já se foi há 25 anos, era do casamento dela. É uma relíquia que eu tenho aqui na minha casa. E eu coloquei aqui na poltrona. E essas almofadas foram almofadas garimpadas, como vocês sabem aqui do meu canal. Deixa eu tirar o ventilador, porque tá muito quente e eu tava com ele ligado. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Aqui, ao lado do meu sofá, fica esse banquinho, que ele é revestido com couro de vaca, porém o couro já se desfez. E eu coloquei essa rendinha aqui nele. A gente senta aqui na sala, eu tô sempre usando esse banquinho. É um banquinho muito antigo. Aqui tem, ao lado do meu sofá, fica essa cadeira que eu ganhei de uma senhora. Eu coloquei um crochê e uma latinha com uma plantinha aqui. Acima aqui desta cadeira, eu tenho esse suporte de madeira, que fui eu que pintei, meu esposo achou na rua e trouxe para mim. Ele era todo amadeirado. No fundo eu me arrependi de ter pintado de branco, mas ele caiu bem aqui ao lado da janela, onde ficam as plantinhas, ó. Elas ficam recebendo luz todo dia. Esse aqui eu acho que eu nem cheguei a mostrar aqui no canal, que eu achei esses dias. Achei esse chapéuzinho aqui, todo trabalhado em jornal. E ele é bem duro. E eu achei e coloquei uma plantinha aqui. Lá em cima tem uma latinha. Eu amo essa latinha, é uma latinha muito antiga de sabonete. Ela tem um desenho que eu amo aqui, que é essa casa aí. E eu coloquei chá de macelas dentro. Aqui tem um vidrinho revestido com aqueles sacos de batata, com um topzinho, e são flores ressequidas. Eu não sei como é que se chama. Aqui nessa parte aqui de baixo, porque isso aqui era um suporte de colocar CDs, tem um cavalo de madeira. Tem outro aqui, eu não sei como é que chama esse aqui, não é cavalo. Esse aqui de cima é. E aqui tem uma rosa feita de... Se eu lembrar o nome eu coloco pra vocês. Ela é feita disso e fui eu que pintei com essas coisinhas rosas pra ela ficar mais chamando a atenção, mais bonitinha.
Então, a visão que eu tenho é esta, da entrada aqui da minha casa. Ali a gente entra por ali, foi o que eu mostrei para vocês. Aqui no meio eu tenho esse tapete. Eu sou a doida do tapete, é inverno e verão, eu não me importo, inverno e verão, de usar tapetes. E então eu coloquei esse aqui. E aqui no meio tem essa mesinha que eu achei há poucos dias na rua. Eu até falei para vocês no vídeo. E ali embaixo tem uma... Eu coloquei essa plantinha aí proposital. A pega sol da porta ali quando entra nela. Porque o gatinho tava entrando aqui fazendo as unhas nessa mesinha. Então eu botei a plantinha ali para ele não entrar mais. E tem essa mesinha aqui que eu coloquei um crochê. Esse aqui é o meu chimarrão que eu tava tomando. E aqui tem um suporte muito antigo. Eu achei no lixo, com algumas plantinhas artificiais. À frente aqui do meu sofá, eu tenho esse balcão aqui. Ele é um balcão, ele tinha umas patas gigantescas, ele tinha uma, duas, três, quatro, seis, ele tinha 6 patas, ele é um balcão bastante antigo. E a minha cunhada, ela me deu, porque esse balcão ele caiu por cima dela e do filhinho dela, então ela ficou traumatizada, como ele pesa muito, e ela perguntou se eu queria. E eu, claro que eu quis, mas aí eu não recoloquei as patinhas de volta, coloquei só uma madeira ali embaixo, para que ela não ficasse encostando no chão. E eu sempre usei ele como suporte para a TV. Então, a frente, quando sentamos aqui no sofá, essa é a visão que eu tenho. Acima da minha TV aqui, fica essa parede aqui, ela foi mandada fazer. Eu comprei ela usada, na época da minha ex-patroa. Ela mandou fazer essa parede aqui por medida para a loja dela, de uma loja de saboaria que ela tinha. Ali em cima ia os vidros. E aí ela me vendeu por R$ 150, que ela não quis mais. Só que ela não me deu os vidros. Aí eu coloquei aqueles forrinhos brancos ali, que como eu falei num vídeo, eu quero trocar e colocar um forrinho igual aquele ali, ó. Então essa parede aqui, ela foi comprada. Aqui eu tenho um quadro de uma moça que eu trabalhei, ela me deu esse quadro quando eu fui fazer uma limpeza na casa dela. Eu sou apaixonada por esse quadro, muito apaixonada por ele. Aqui tem um garimpo também. Essa flor aqui, ela é feita de raspas de madeira, ó. E isso aqui é um garimpo que eu achei no lixo. E eu coloco essa flor, eu sempre usei com esta flor aqui. Aqui em cima tem um quadrinho, que é uma fotografia. E aqui tem outro quadro que eu achei no lixo, que eu tenho paixão por esse quadro também. Saindo daqui da sala tem essa porta aqui, que é a porta do quarto do meu filho Misael. Aqui fica a porta do quarto do Misael e aqui da sala para ali fica a porta da cozinha. Vamos terminar a sala aqui. Virando para cá, antes eu queria mostrar, porque eu sei que algumas vão me pedir. Eu tenho esse rádio aqui, que é do meu esposo, é muito antigo. Tem alguns enfeites em crochê que eu gosto. Tudo aqui é garimpado, isso aqui também foi. Tudo garimpado. Tudo coisas que foram descartadas. Esse aqui eu achei há poucos dias no lixo. Eu tenho essa caixa aqui, que era uma campainha muito antiga. O meu esposo usa para guardar papéis. E tenho esta garrafa aqui, que é uma garrafa que vem com um vinho,
uma bebida uruguaia, que eu coloquei essa plantinha aqui, e com este passarinho aqui, feito de cimento. Então, essa aqui é a visão que eu tenho daqui. Aqui fica a porta do quarto do Misael. Aqui neste canto tem esta cantoneira. Neste canto aqui da parede da sala que vai para a cozinha, tem essas prateleiras que meu esposo fez, que eu uso com macelas. Esses são potes de macelas. Aquela latinha ali fui eu que fiz, essas duas latinhas aqui. E aqui tem este vidro e uma plantinha, esse vidro com chá de carqueja branca. Então, essa é a visão que eu tenho daqui deste cantinho aqui. Eu desliguei a luz para poder mostrar melhor para vocês. Aqui em cima fica essa luminária que foi o meu esposo que fez. Isso aqui é trama de arame. Eu não sei como é que chama nos outros estados, mas isso aqui é uma trama de arame. Aqui nós falamos trama de arame, aquelas cercas de fazendas, de chácaras, e ele fez esta luminária, foi ele que fez. Fica aqui na sala, ó. Acima dessa mesinha aqui fica esta luminária que o meu esposo fez. Então, virando para cá, daqui da porta da cozinha, é esta visão que eu tenho da sala. Aqui, nessa parte aqui, tem a janela da sala. E fica esta mesa madeirada que eu ganhei da minha mãe. E à frente da mesa fica duas poltronas que o meu esposo ganhou num serviço que ele foi fazer numa casa de uma senhora, e ela deu essas poltronas para ele. Aqui acima das poltronas fica uma prateleira que o meu esposo achou essa madeira e fez uma prateleira para mim. Aqui fica um vasinho de vidro com algumas plantinhas. Aliás, com algumas plantinhas não, com chá de carqueja. Eu gosto de enfeitar minha casa com chá seco. Então, os chás vão secando ali e vão ficando bonitinhos. Aqui eu tenho essa plantinha que eu ganhei há poucos dias ela. E acima fica 2 quadros gaúchos. Aqui tem essa poltroninha que foi a minha amiga que fez. E aqui essa pedra, essa igreja de pedra de ouro preto. Abaixo aqui fica esses enfeites que tem vídeo no canal quando eu fiz. Aliás, eu só montei, não fui eu que fiz esse trabalhado branco nem marrom. Aí eu coloquei o Espírito Santo amarrado e colei essa florzinha. Ao lado aqui tem essa fotografia, minha e do meu esposo, do meu filho Misael. E tem essa plaquinha aqui que eu fiz de quadro, que é um kit de ferramentas, daquelas de flores. E eu gosto muito desse quadrinho, foi lá e fez, combina comigo. Então eu uso ele na decoração. Coloquei esses quadrinhos aqui, que são uma bolsa de papel que vem embalando roupas. E então eu guardei para mim fazer uns quadrinhos com ele. Fui eu que fiz esses recortes, recortei a imagem e colei. E aqui tem na frente da mesa,
Tem uma cristaleira que foi o meu esposo que fez. Essa aqui era a janela do nosso quarto, que nós tiramos a janela do nosso quarto e desmontamos um roupeiro e fizemos ele fez toda a parte e colocou essa janela e fez como cristaleira. Dentro da minha cristaleira eu colei quadrinhos de lata, aliás, são pratinhos de lata japonês. Esses pratinhos estão em extinção, não vêm mais. Eles são muito antigos e eu colei eles aqui dentro da minha cristaleira. Aqui dentro da minha cristaleira tá a minha panela de barro que eu não usei ainda e eu quero usar com vocês. Aqui ao lado da cristaleira tem esses apetrechos que eu coloquei. Colei esses apetrechos aqui na frente também. E tem esses quadrinhos que tem um crochê nele. Ao lado da minha cristaleira tem essa estante, que ela é extremamente antiga, muito antiga. Ela foi da filha da minha falecida Dinda. Estava com meu pai há muitos anos e meu pai me devolveu ela. Ali embaixo dessa minha estante, vocês estão vendo algumas coisinhas ali, né? Bem ali, ó. Essas coisinhas são ferramentas, furadeira, pregos, parafuso, que eu deixo aqui bem perto de mim, porque eu tô sempre usando. Ali abaixo tenho também uma mesinha com uma TV que eu não quero me desfazer. Aqui em cima fica alguns enfeites. Essas fotografias aqui eu coloquei hoje, são fotografias minhas quando eu trabalhei no Uruguai. Esse aqui é um vaso muito antigo, que eu coloquei chá de macelas. Aqui na nossa cidade, a gente tem, o povo gaúcho tem uma tradição, na Semana Santa, sair catar macelas nos morros, nos campos. Não é em qualquer lugar que ela dá. Então, por isso que eu tenho muita macela, porque eu sigo essa tradição e eu amo fazer isso, até porque eu gosto muito do campo, da natureza. Ali em cima tem algumas plantas. Então, essa aqui é a visão que eu tenho dali. Nesta porta aqui, a porta do quarto do Misael, isso aqui que vocês estão vendo pendurado é um couro, que ele trabalha com couro, ele voltou a fazer os couros dele. E aqui é o quarto do Misael. Quem tá aqui no canal comigo sabe que não sou eu que cuido, não sou eu que limpo o quartinho dele, é ele mesmo. Ele tem 13 anos, porém ele já é um moço. E naquela parede ali ficam coisas gauchescas dele. Esse ponche que ele usa no inverno para camperiar. E aqui nessa janela fica alguns apetrechos de cavalo, couro, coisas que ele trabalha. E alguns lenços gauchescos. Estamos para reformar este quarto. Esses dias quase que eu fiz isso. Eu quero reformar principalmente essa parede. Virando aqui do quarto do Misael, essa cabeceira de cama aqui era uma cabeceira de casal do meu quarto. Lá no início do canal tem vídeo de quando eu limpava meu quarto, tava essa cabeceira de cama. Porém, eu me desfiz, meu esposo cortou e fez para ele. Virando aqui, eu tenho... o meu filho não tem guarda-roupa, já expliquei aqui no canal por quê. E aqui tem este móvel que foi meu esposo que fez para ele colocar as roupinhas dele. Foi ele que dobrou. Saindo aqui do quarto do Misael, entramos na sala novamente.
e da sala nós vamos entrar na cozinha. Entrando aqui na cozinha, essa é a visão que eu tenho. Tenho esta mesa redonda bem na entrada e na frente tem um fogão a lenha. E este armáriozinho acima do fogão a lenha e 2 prateleiras. Esse armário faz poucos dias que nós colocamos. Bem aqui nessa entrada tem essa prateleira. Ao lado ali tem uma caixinha de lenha. Aqui nessa prateleira agora eu uso mais enfeites. Antes eu não usava, mas agora eu uso mais enfeites. A única coisa que não é decorativa é essas colheres que eu uso. Colheres de madeira, coisas que eu uso no dia a dia dentro dessa latinha garimpada. Esse relógio aqui ele é bem antigo, mas eu uso ele para decoração. Eu tenho até que comprar uma pilha. Aqui ao lado do fogão a lenha aqui tem este porta-tempero e uns descansos de panela e essa batedeira antiga de ferro. Aqui tem esta prateleira também, com alguns copos de lata. São muito antigos, como esse funil, que é de lata, ele é bem antigo. Muitos não gostaram dessa prateleira que eu coloquei aí, mas eu gostei. Eu tinha um sonho de colocar elas assim, porque tem história. Cada caneco desse aí tem uma história. Aqui em cima eu usava os potes de alimentos, mas agora eu estou usando mais para decoração. Ao lado do fogão a lenha eu tenho o meu balcão pia. Ali tem algumas colheres que eu uso no dia a dia, ficam penduradas aí. Este potinho aqui, ele é de colocar somente cascas, para mim poder colocar na minha composteira. Acima aqui eu tenho essa janela, que eu amo ela, porque entra muita claridade, entra sol, entra vento, areja bem a casa. E eu gosto muito de usar essa cortina rendada, principalmente. Aqui na pia eu tenho esse forro de madeira. Ele não é o forrinho este forro aqui. Ele é uma camada que eu coloquei e pintei com tinta emborrachada. Ao lado do balcão pia nós temos o nosso fogão. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu ganhei um fogão cooktop, mas eu acabei doando porque nós amamos esse fogão 5 bocas. Acima do fogão 5 bocas eu tenho esta prateleira que fui eu que fiz. Fui eu que fiz essa prateleira e eu uso como porta-temperos. Alguns óleos ficam aí para fazer comida. Aqui em cima tem um quadrinho e um enfeite que é uma cuia e um porta-cuia. Ao lado aqui fica escondido o botijão com essa cortininha. Fui eu que fiz esse conjuntinho vermelho com o tecido que eu tinha. Aqui em cima do botijão ficam o forno, o micro-ondas e o forninho. Virando aqui, não estava desse jeito de ontem para hoje, que eu modifiquei por conta de um comentário. Comentaram que esse armário azul ficava feio ali,
Aí eu tirei ele dali e coloquei, retornei o meu bebedor de água que ficava lá na sala, até porque ficou o meu balde de lixeira ficou aqui. Acima do bebedor de água, eu tenho alguns talheres que eu uso no dia a dia pendurados aqui, esses pretos. Coloquei este outro aqui para enfeite. Eu ainda tenho que fazer algo nele, porque ele tá muito vazio ainda. E essas colheres, quem tá aqui comigo sabe que eu uso todas. Este aqui, vocês não viram ainda, vocês que são meus inscritos, meu esposo achou na rua e me trouxe, junto com o tapete emborrachado. E ele é um porta-sacolas, porém eu vou usar ele como porta-chás. Eu gosto muito de chá, então eu vou usar ele como um porta-chá. Aqui fica o puxa-saco, que fui eu que fiz, o conjuntinho vermelho. Aqui em cima são algumas lajotas que o meu esposo me trouxe. Ele fez, colocou os ganchinhos, colou e eu coloquei aqui hoje. Aqui na frente do forninho do bebedor de água fica a minha geladeira. E os meus utensílios ficam ali em cima. Já disseram para mim tirar, porém eu não tenho onde colocar e eles ficam aí. Esses da frente são mais decorativos porque eles são antigos. Aqui tem esses ímãs de geladeira que eu sou apaixonada. Ao lado da geladeira fica esses dois armários, que fui eu que pintei. Eu e meu esposo que pintamos. Neste armário aqui, que seria um paneleiro, como se usava antigamente, eu uso ele para guardar alimentos e talheres que a gente usa no dia a dia. Ali em cima do paneleiro fica uns portas-bolo. Neste armário aqui, eu guardo panelas. Aqui fica o meu porta-pão, a minha cafeteira garimpada há poucos dias e a minha torradeira. E ali em cima fica os meus portas-alimentos, os potes de alimentos, eu deixo aqui, que a gente usa. Ao lado deste armário azul, tem a minha mesa com essas cadeiras antigas. E acima dessa mesa fica esse armário, esse balcão, esse móvelzinho aqui, que eu coloquei algumas coisas decorativas. Aqui fica esse patinho que eu amo ele. E ali em cima uma plantinha. Aqui em cima da mesa fica o bule com café, o açucareiro, algumas coisas que a gente usa para o café. Então, essa é a visão da cozinha. Lá em cima fica algumas latinhas decorativas com chás. Agora, saindo aqui da cozinha, vamos para o quarto que fica lá naquela porta lá. Voltando aqui na sala, aqui fica a porta do meu quarto. E aqui fica a porta que dá para a área dos fundos. Aqui fica a entrada do meu quarto. Bem aqui na entrada eu já tenho dois móveis que eu vou mostrar para vocês.
fica este móvel aqui que eu ganhei da minha mãe, que foi meu pai que fez quando eu era pequena. E aqui em cima fica alguns enfeites, algumas decoraçõezinhas minhas. Aqui ao lado, à frente da cama, fica este outro móvel, que fica com alguns produtinhos nossos. E acima dele fica esse espelho, que me acompanha há muitos anos, que era a porta de um guarda-roupa de uma tia minha. Ao lado desse espelho fica esse coração, com fotografias que tem que ser trocadas, que já nem se enxergam mais. E aqui fica essa prateleira que foi meu esposo que fez para colocar, fez de suporte para colocar a TV. Virando aqui, na frente dos móveis, fica a minha cama. Quem é mais antigo no canal sabe que essa cama era amarela e eu pintei ela de branco. E aquela parte cinza ali atrás é um roupeiro velho que eu achei, foi descartado. Pedi para meu esposo cortar certinho ali e nós pregamos ela ali e fizemos essa parte aqui. Ali é um forro, que fui eu que pintei há poucos dias esse quarto. Isso aqui são rolos também que foram descartados pelo meu cunhado. E eu trouxe, pintei e fiz uma mesinha de cabeceira. Eu tenho a minha maior dificuldade em enfeitar em cima da cama, né? Quem é mais antigo aqui sabe que eu já fiz um monte de coisa aqui em cima da cama e por enquanto tá assim, mas já tô com vontade de trocar de novo. Aqui eu coloquei esses quadrinhos que fui eu que fiz, que uma inscrita me deu uma ideia de fazer vou colocar uns quadrinhos e eu cortei uns tecidos e coloquei dentro. Lá são revistas que eu recortei, na parte de cima aqui, ó, são revistas que eu recortei e coloquei ali. E aqui são paninhos que eu cortei e coloquei aí. Esse relógio fica lá na sala, porém eu tô deixando ele aqui na cabeceira da cama. São 6h05. Aqui fica esse enfeite que fui eu que fiz. E este quadrinho aqui. Aqui fica este quadrinho aqui e há poucos dias eu coloquei este suporte aqui, porque meu esposo vai ligar a luz aqui, nós vamos mexer na luz e vamos colocar uma luz aqui. Aqui fica um abajur amadeirado antigo. E aqui neste canto fica um suporte com cintas, bem escondidinho aqui atrás do roupeiro. Esta é a visão que eu tenho daqui. Ali, quem é mais antigo sabe que tinha uma porta que nós colocamos quando o quarto era do outro jeito. Nós tiramos a porta e colocamos essas janelas garimpadas. Essas janelas foram garimpadas. E lá em cima eu coloquei aquele suporte de madeira lá, em cima da janela com a cortina. Saindo aqui do meu quarto, tem esta porta aqui, que é a porta que dá para a área dos fundos. Aqui da porta, a minha aqui ao meu lado, fica o que eu chamo de lavanderia. Fica aqui. Aqui ficam as vassouras aqui no canto da porta e aqui fica a lavanderia. Ali fica uma máquina
que não tá funcionando lá no canto, ela funciona, ela bate, dá uma lavadinha na roupa e bota a água fora. Eu uso ela para peças básicas. E aqui ao lado fica o tanquinho, nessa parte aqui. Fica o tanquinho e aqui fica uma floreira, que eu uso como floreira. Ali tem um móvel que a gente usa para guardar calçados e naquela portinha ali fica os panos do chão. Nesse móvel eu sempre deixo esse cestinho com roupas para estender ou roupas que eu recolhi. No caso, essas aí são para estender. À frente aqui eu tenho esse outro móvel que eu estou usando, que era lá na minha sala, e eu trouxe para usar como para guardar os produtos de limpeza, de lavar roupa, eu estou guardando dentro dele. Então na frente dessa pia, aí na pia de lavar, fica ali abaixo fica os baldes que eu uso. Aqui em cima tem essa prateleira que meu esposo na época fez para mim colocar os produtos que eu uso, né, para limpeza, mas eu acabei gostando de usar com plantas. Aqui fica esse porta-ferro que uma inscrita me deu a ideia de fazer como porta-flor. Eu só coloquei o pimentão aqui por causa que ele estava pegando sol, mas ele é umas mudas de pimentão que eu ganhei de uma amiga. Aqui fica esse suporte que eu penduro algumas coisinhas. Aqui nessa área tem alguns fios que eu penduro algumas peças de roupa quando tá chovendo. E ali fica aquele sombrite 90%, porque estava pegando muito sol na minha máquina e no meu tanquinho. Aqui tem algumas plantas que eu pendurei. Agora, virando aqui, daqui da lavanderia, tem esta frente aí. Ali fica o meu roupeiro, que eu uso para guardar coisas. E ali fica uma estante com algumas plantas e ali fica a janela do quarto que eu e meu esposo nós garimpamos. Lá no canto fica o meu fogãozinho a lenha. E aqui tem um monitor que nós ganhamos de uma amiga, nós vamos doar ele. Então essa aqui é a minha área, que eu divido e faço de lavanderia. E aqui retornamos no pátio, onde eu iniciei gravando com vocês. Aqui à frente da minha área tem um pé de amora. E é ali onde eu estendo todas as roupas. E lá está o galpãozinho que eu guardo coisas que eu mostrei para vocês. E aqui fica a minha lavanderia. E aqui fica a casa. A porta de entrada dos fundos. Esquecendo de mostrar o banheiro para vocês. O banheiro fica com essas duas portinhas aqui que eu e meu esposo nós idealizamos, até porque não tinha espaço nem para lá nem para cá para fazer uma porta normal, então ficou essa portinha de madeira de 2 folhas, que é o nosso xodó. A gente acha um encanto essa portinha aqui, ó. Foi feita com a mesma madeira da casa. Aí entrando aqui, esse banheiro ele não era assim, ele foi feito antigamente para o barraquinho que nós morávamos lá na frente. Então ele foi todo reformado, todo refeito, mas nós tivemos um acidente quando nós estávamos reconstruindo ele. O carro entrou e destruiu todo o box, então vocês vão ver que está destruído, mas foi por conta de um acidente. Então o meu esposo colocou há pouco tempo essa privada para cá, ela era lá. Aí quando ele mudou pra cá que aconteceu todo o acidente, ele refez esse piso aqui, porque esse piso aqui era muito mais baixo, porque o barraquinho que nós morávamos, ele era mais baixo. Não era da altura dessa casa aqui. E aqui meu esposo colocou essa pia que foi garimpada, ele achou essa pia.
E eu fiz essa cortina aqui, com um tecido que eu tinha, eu fiz, tem vídeo no canal de eu fazendo. Acima aqui da pia tem esta prateleira que eu usava para botar os meus produtos que eu uso diariamente, protetor solar, porém eu decidi fazer ela de enfeite. E coloquei alguns enfeites aqui, inclusive eu coloquei esse golfinho aqui que uma inscrita deu a ideia de colocar no banheiro, que ela achou a cara do banheiro e eu coloquei aqui no banheiro. Aqui tem essa bicicletinha que foi meu pai que fez. E uma plantinha. Essa plantinha aqui, vocês estão vendo que ela se inclina para lá. Essa planta aqui, ela se inclina para pontos de luz. Então, aonde tem luz, ela se inclina. À frente da pia tem esta mesinha aqui. E aqui tem este suporte que sobrou, que eu quero usar aqui no banheiro como pendurador de toalhas. Porém, eu ainda não fiz isso, por isso que ele tá aqui em cima. Aqui tem esta mesinha aqui que eu deixo alguns livros, Bíblia, para quando estiver usando o trono. Pode ficar bem à vontade com essa mesinha enfeitada aqui à frente. Aqui tem essa prateleira que o meu esposo fez, que eu coloco todas as coisas que a gente usa aqui embaixo, creme de cabelo, desodorante. Aqui tem um porta-rabicó. E aqui em cima dessa prateleira ficam alguns enfeites, quadrinhos, vidro de perfume que eu uso para enfeitar, concha. Aqui tem essa saboneteira que eu garimpei lá na avó há poucos dias e ela está aqui já enfeitando. Aqui tem esses coisinhas de barro que eu quero pintar de branco. E eu ganhei esses sabonetes já de Natal de uma senhora lá da igreja. E eu já coloquei aqui para enfeitar. Aqui tem alguns vidros para enfeite. E aqui tem essa caixinha que eu uso para colocar os meus pentes, coisas de pentear o cabelo. E aqui acima dessa prateleira, meu esposo colocou essas madeiras nesse espelho. Nós temos esse espelho há muitos anos. Ele era bem maior, ele quebrou ao meio e ficou nesse tamanho aí. Meu esposo colocou essas madeiras aqui. E aí colocamos, eu amo esse espelho aqui no banheiro, sempre usei ele aqui no banheiro porque devido da casa ser de madeira poderia cair e quebrar, e aqui no banheiro é mais seguro. Aqui na frente tem essa cortina aqui de tecido, meu esposo faz pouco tempo que chegou, tomou banho e por isso que ela tá repuxada assim. Aqui tá o box feio que eu já falei pra vocês que quebrou, o carro entrou, aí quebrou tudo. Virando aqui para dentro do box, eu no caso, tem este quadrinho que fui eu que fiz. E aqui atrás da porta do banheiro nós temos algumas prateleiras. Fechando aqui a porta do banheiro, tem esses dois vãos entre o banheiro e a casa. Porque o banheiro ele foi feito dentro do barraquinho e a casa foi feita depois dali para lá. Então sobrou esse vão aqui. Esse vão aqui é a porta de entrada dos gatos e dos cachorros. Aqui nessa prateleira fica alguns tapetes, algumas coisas que eu guardo aqui. Aqui fica outra prateleira com secador de cabelo, chapinha e algumas toalhas. E lá em cima fica uma caixa de tapetinhos do banheiro. Inclusive tem alguns que eu tenho que descartar. E atrás desta porta aqui fica as roupas penduradas do meu esposo de trabalho. Ele trabalha com pintura, com obras, então ele deixa a roupa aqui de trabalho. E aqui mais abaixo, fica os potes de ração dos cachorros. Eles são pavorosos, então se nós deixarmos na rua, eles comem tudo, como já aconteceu. Então fica aqui atrás do banheiro, fechados em baldes. E aqui ficou essa lixeirinha garimpada também. E aqui eu vou responder já a pergunta de uma inscrita que me perguntou por que a casa fica virada, toda virada. Não fica para frente, ela é toda descontrolada. A casa ela fica assim porque quando eu e meu esposo nós nos mudamos para cá,
isso há quase 8 anos atrás. Lá onde está o carro, lá, ó. Lá ficava um barraquinho. Quando nós mudamos para cá, nós moramos num barraquinho de madeira. Então, lá naquele carro ficava um barraquinho de madeira. E aí nós moramos aqui muito tempo sem banheiro. Depois meu esposo construiu aquele banheiro lá. Meu esposo construiu aquele banheiro e o banheiro não era daquele jeito ali. E era um banheiro, foi feito para dentro do barraquinho, né? Então, quando nós começamos a construir essa casa aqui detrás, essa casa de madeira, esse pátio aqui, ele alagava antigamente, antes da prefeitura aterrar. Então, ele não poderia ser construído em outro lugar a não ser ali. E nós morávamos dentro do barraquinho quando nós construímos essa casa. Então, a frente dela não poderia ser para frente, porque na frente tinha o barraquinho. Só poderia ser construída para o lado ou para o fundo. E no fundo nós construímos essa área. Então, respondendo a pergunta, era porque tinha um barraquinho lá na frente e depois, quando terminamos de construir essa de madeira em 2020, nós nos mudamos para a casa de madeira, mas nós moramos por um bom tempo no barraquinho. Então, esse foi o tour aqui pela minha casa de madeira. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o like, hypa o vídeo para mim, deixa um comentário e compartilha com alguém que tu acha que vai se identificar com os meus vídeos. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa bastante comentário aí. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!